dia a todos. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui da mesa, digamos assim, é modo de dizer, né? E hoje a gente começa mais um dia do Seminário Agenda Social do Trabalho, promovendo uma discussão sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. Em princípio, cada uma dessas palavras, desses conceitos, né, tecnologia, inovação e empreendedorismo, em si, caberiam numa mesa de discussão, caberiam uma mesa específica de debate, né, de reflexão. Mas acho que a gente se propõe aqui a fazer se propõe um desafio. Como que nós, pensando a realidade do mundo do trabalho hoje, as complexidades, as mudanças e transformações que o mundo do trabalho vem passando nas últimas décadas, né? O impacto e os reflexos da tecnologia nesse processo, a necessidade cada vez mais premente de pesquisa e inovação para o desenvolvimento econômico e social do país, e toda uma reflexão sobre a questão do comportamento empreendedor, é que nós pensamos essa mesa de modo a como que nós articulamos essas questões todas, né, em prol do desenvolvimento do mundo do trabalho, da capacidade do país, da nossa sociedade, de gerar mais e melhores empregos, né, promovendo o nosso desenvolvimento. Então, a ideia é um pouco, ao chamar o ministro João Paulo dos Reis Veloso, a Gabriela e o Juliano, é um pouco eles nos ajudarem nessa reflexão, nessa articulação. Lembrando sempre que hoje é só um começo de conversa. Nós estamos abrindo um processo de debate e reflexão, né, com vistas a essa discussão sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. Então, a ideia é que a gente cada um faça uma fala aproximadamente de 15 minutos. Né? Vai ter sempre uma moça aqui lembrando mais ou menos o tempo, para a gente não se perder, né? E quem tiver questões, perguntas, indagações, pode estar entregando para o Carlos Mani, e ele encaminha aqui para mim, e nós abrimos então uma segunda rodada aí de respostas, perguntas. À mesa, os integrantes também podem fazer perguntas entre si, se sentir a necessidade. Tá bem? Então, o primeiro a falar seria o ex-ministro João Paulo dos Reis Veloso, e a gente vai na sequência aqui, Gabriela e Juliano. O meu tema é este: o Brasil de amanhã. Inovação, empreendedorismo e inclusão. Eu quero colocar aqui a ideia do Brasil desenvolvido, que nós vamos discutir no 25º Fórum Nacional, de 13 a 16 de maio, de Passagem, fazendo o comercial, estão todos convidados. A Coreia era o grande competidor do Brasil nos anos 70. Hoje a Coreia é desenvolvida. O Brasil não é. É o quê? Emergente. Não sei o que isso significa. Por isso que nós colocamos a ideia: Brasil desenvolvido, digamos, em 2, 3 décadas. Para isso, primeiro, necessidade de captar as revoluções que estão em curso. São as redes sociais,
a terceira revolução industrial, a articulação de indústria e serviços, ou indústria e agronegócio, a revolução do conhecimento, que talvez seja a mais importante de todas. Depois, criatividade como chave para o futuro. A melhor forma de predizer o futuro é criar o futuro, ter uma visão estratégica e, através dela, realizar o futuro. E, em terceiro lugar, desenvolvimento de capital humano, para termos o país da inclusão. Três grandes impulsos para entrar na rota do Brasil desenvolvido. Primeiro impulso: desenvolvimento humano. Transformar a educação para que a educação transforme o desenvolvimento brasileiro. Nós temos que ter educação de qualidade em termos modernos, pelo menos até o ensino médio, para todo mundo. Com os códigos da modernidade, ou seja, capacidade de raciocinar, capacidade de comunicar-se, capacidade de tomar iniciativas, capacidade de criar, ou seja, criatividade, capacitação em informática, capacitação em inglês, e aprendizagem para toda a vida. Você tem que se reciclar até um velhinho como eu, com 80 anos, tem que estar se reciclando. E temos que dizer certas coisas sobre o nosso sistema educacional, porque ele não tem essas coisas e precisa ter, para termos aquela educação de qualidade moderna, pelo menos até o ensino médio. Repetindo: segundo impulso, a inovação como chave do desenvolvimento moderno. A inovação não é uma das estratégias da empresa. A inovação é a estratégia global da empresa. A empresa tem que existir para inovar. O mentor do Steve Jobs dizia: muitos executivos temem arriscar. Perigoso é não arriscar. A falta de inovação leva ao declínio da empresa. Agora, nós temos que entender que inovação é uma hélice tríplice, não é um fenômeno linear.
ela não acontece apenas na empresa, ou apenas na universidade, ou em centros de pesquisa. Ela acontece exatamente na hélice tríplice da integração entre empresa, universidade e centros de pesquisa. Porque a universidade brasileira tem muitos pesquisadores, mas eles acham que a função deles é publicar artigo em jornais científicos no exterior, para ficar famosos. Não, a empresa tem que estar articulada, a universidade tem que estar articulada com a empresa e com os centros de pesquisa para que haja sempre inovação. O fenômeno da economia inovadora. Existem certas regiões em diferentes países do mundo que inovam permanentemente. São essas chamadas economias inovadoras. São coisas como o super famoso Vale do Silicone, a Irlanda, Cambridge, na Inglaterra, Munique, na Alemanha, Sófia Antípolis, na França, Suécia, Israel, Taiwan, Bangalore, na Índia. Então, e a conclusão do Arthur Clarke: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Ele tem um livro, Perfis do Futuro. Bom. Terceiro impulso. Estratégia de apoio ao espírito empresarial. Em empresas competitivas e inovadoras, grandes e pequenas. Em particular, a importância do apoio à pequena empresa para a geração de empregos, diminuição do mercado informal e redução da pobreza. A gente vive falando, o Brasil está com um desemprego de apenas 5%, 6%. Eu, do prédio onde trabalho, na Rua 7 de Setembro, olho assim para baixo e vejo a rua cheia de camelôs. Então, que história é essa de que o desemprego é irrelevante no Brasil? Em 1979, o desemprego era 2%. Era um desemprego de fricção realmente. É que calculam o desemprego apenas nas regiões metropolitanas e de uma forma inadequada. Os eixos de atuação da estratégia para a pequena empresa.
modernização da pequena empresa, com a profissionalização, legalização, informatização, principalmente. Apoio à criação de aglomerados produtivos de pequenas empresas, mas com inovação. Uma Embrapa da pequena empresa, que poderia ser até uma subsidiária do SEBRAE, como forma de estímulo permanente à inovação. Internacionalização da pequena empresa, ela deve exportar. A pequena empresa moderna exporta. E no ensino médio, você já deve prover conhecimentos básicos de gestão para que o espírito empresarial vá despertando nos jovens. Encerrando, Brasil, país da inclusão. Primeiro, educação de qualidade, já dissemos, moderna, pelo menos até o ensino médio. Isso inclui universalização da informação em base moderna através das tecnologias de informação e comunicações, as TICs. Universalização da economia do conhecimento, que não é nenhum mistério. Você tem que levar o conhecimento sob todas as formas, a todos os setores da economia, inclusive a agricultura, mineração, para que desapareçam os setores primários. Todos os setores na economia têm que ser secundários, ou seja, transformados. Não é só a indústria de transformação. Por outro lado, você tem que levar o conhecimento a todos os segmentos da sociedade, inclusive os de renda baixa, inclusive os pobres, inclusive as favelas. E eu gosto sempre de dizer, conhecimento é o recurso sem limite. Quanto mais você usa, mais ele cresce. Óbvio. Universalização do emprego. Só o emprego tira da pobreza. Qualquer forma de assistência social é boa, mas por si não tira da pobreza. Se você deixa de dar aquela assistência, a pobreza volta. Inovação é a repetição do que eu já disse, como estratégia básica da empresa, naquela forma de tripartite. É a hélice tríplice, porque vocês devem saber que o DNA, como hélice dupla, está completando 60 anos. Deu nos jornais a semana passada. Aqui, no caso, a inovação é hélice tríplice. Inclusão de favelas. O Fórum Nacional vai apresentar agora, neste mês de maio, como eu disse, nas datas citadas,
2 planos de inclusão econômica, social, cultural das favelas do Rio de Janeiro. Lembrando que hoje as nossas favelas são guetos medievais. Se você for ver a pobreza lá no complexo de Manguinhos, que era uma região industrial, as empresas foram embora, ficou a miséria. Pior ainda no complexo do Jacarezinho, para não falar no complexo do Alemão. Então, nós estamos fazendo esse plano de inclusão econômica, social, cultural das favelas, para que haja um modelo para o Brasil, porque até em Ouro Preto a gente vê as igrejas do Aleijadinho cercadas de favelas. Isso é um horror. São Paulo é pior do que o Rio em favelas. Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Onde você vai? Está cheio de favela. E sempre com as mesmas características. E transformar a infraestrutura moderna num instrumento de inclusão. Porque se você tiver rodovias, ferrovias e mesmo linhas aéreas regionais, é impressionante. Eu nasci em Parnaíba, pretendo ir a Parnaíba, porque acabo de escrever um livro sobre o Piauí, o Vale da Decisão. Você vai até Teresina. De Teresina a Parnaíba, você tem que ir de carro, porque não tem linha aérea. Embora Parnaíba tenha um aeroporto de caráter internacional, maior do que os nossos aeroportos. De modo que nós temos que usar todos esses mecanismos para fazer a inclusão dentro do país. Todo mundo deve estar incluído, não deve haver exclusões. Muito obrigado. Muito boa, esclarecedora, né? Essa articulação entre inovação, empreendedorismo e inclusão. Dando continuidade, vamos ouvir um pouco a fala da Gabriela, né? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui desse espaço de discussão sobre um assunto que é tão importante, e sempre foi, e sempre vai ser tão importante, e que se faz ainda mais necessário nesses últimos anos, em que a gente assiste aí, participa de uma revolução bastante grande nos modos, nos processos e nas formas de se trabalhar, assim. Desde, enfim, dos anos 70, do aprofundamento aí da computação, das novas tecnologias, surgimento da internet, banda larga e afins, a gente vive uma evolução constante na forma com que os processos de trabalho têm sido feitos e a velocidade com que isso se modifica, assim. E aí eu ressalto 2 aspectos importantes nessa história toda, do como as tecnologias vêm modificando os processos de trabalho, que um é a mobilidade, que, enfim, você passa a não precisar, mas está no mesmo espaço físico em que as pessoas, com que você divide o seu trabalho, você pode, por Skype, e-mail e todas as ferramentas que a gente tem hoje à mão, você pode trabalhar internacionalmente com quem quer que seja, em qualquer espaço. Acho que isso já é realidade
no mínimo de conhecimento de todo mundo. E a tecnologia digital, ela se aderiu à nossa vida de uma maneira tão profunda que hoje já é quase difícil você mensurar e avaliar o quanto você está inserido nesse processo. É quase como a energia elétrica. Assim, se eu perguntar para vocês o quanto ou como você usa energia elétrica, é difícil de você responder, porque já é uma coisa inserida na sua vida, você não para nem para pensar, porque aquilo já faz parte do seu dia a dia, da sua rotina. Hoje, as novas tecnologias, elas já vivem uma realidade muito parecida, assim, no como se incluíram aos nossos processos cotidianos. Acredito que quase todo mundo aqui, ou todo mundo, tenha um celular no bolso, na bolsa, e cada vez mais a gente tem não só como um aparelho suporte, mas como um meio de se conectar a uma série de processos por todas as nossas vidas. Assim. Então, a forma como essas tecnologias têm mudado, não só como um ferramental, mas um modo de pensar e de se construir relações, é uma coisa muito profunda e marcante e que traz impactos bem grandes ao mundo do trabalho. E é sobre isso que eu vou falar aqui um pouquinho hoje. E eu acho que tem um aspecto muito importante nisso tudo, que é a possibilidade de acesso ao conhecimento e acesso à informação. Ressaltando o que o ministro falou sobre o conhecimento ser um recurso inesgotável, o conhecimento, ele hoje, como você tem acesso a esse conhecimento numa escala, até pouco tempo atrás, inimaginável, com acesso à banda larga e à internet, faz com que você possa inovar numa escala absurda e que você possa se inserir a processos antes inimagináveis. Assim. Por exemplo, com um pequeno acesso, um computador pequeno e um acesso à internet, hoje você é capaz de criar coisas incríveis. Assim. Eu trago aqui o caso do menino Jack Andraka, de 16 anos, que, aos 14, resolveu pesquisar mais a fundo o processo. Ele passou por uma situação pessoal em que perdeu uma pessoa próxima de um câncer de pâncreas, e ele acompanhava ali enfim, os medicamentos, todo o processo, e ele começou a ficar bastante intrigado ao como, enfim, que não existia cura para isso, ou como tratamentos funcionavam. E ele, no alto dos seus 14 anos, com acesso à internet, começou a pesquisar, entrar em fórum de discussão, começou a ler os papers sobre o assunto, começou a entrar em contato com uma série de pessoas relacionadas que pesquisavam aquele assunto de maneira mais profunda. E aí ele começou, enfim, a pesquisar muito a fundo, até que ele criou, na casa dele, enfim, depois de já ter se conectado a uma série de pessoas que já pesquisavam isso mais a fundo, e ele criou um sistema de diagnóstico de câncer de pâncreas, que é um sensor, que ganhou o maior prêmio na Feira da Intel, que é uma feira de ciências e engenharia voltada a jovens, e ele ganhou o prêmio principal dessa feira no passado, em 2012, por ter produzido esse resultado. E, enfim, é muito impressionante como ele chegou a esse processo por conta de uma investigação própria e um acesso a uma rede de informação que ele tinha conectado ao computador na casa dele. Que é um caso também, enfim, tem trocentos. Esse aqui é ele na premiação, com 16 anos, foram 2 anos de pesquisa. Isso acho que foi com 15, agora ele está com 16, enfim, mas algo nessa linha. É um processo parecido, tem a Catherine Di Maria, que é uma menina que, aos 12 anos, começou a brincar na garagem do tio, que tinha muitas peças de automóveis, o tio era mecânico, isso no interior dos Estados Unidos. E ela, nessas, começou também a ficar muito intrigada como é que funcionava um automóvel, para que servia cada peça, começou a pesquisar em fóruns de internet, começou a entrar em espaços de aficionados por carros antigos, se linkou a gente do mundo inteiro que estavam ali trocando ideias e informações sobre peças de automóveis, circuitos elétricos e mecânicos, até que ela convenceu os pais dela a comprar um carro, um Pontiac Fiero, não sei se é assim que se pronuncia, de 1986, por $400. Eles compraram o carro, ela passou 2 anos restaurando, com ajuda virtual de gente do mundo inteiro, e ela, em 2 anos, terminou esse processo, também ganhou vários prêmios pelo mundo, e, enfim, hoje os planos dela é terminar o colegial para ser, de fato, uma engenheira e tudo mais. A pressão ali do tempo.
Isso sem contar as empresas mais conhecidas e famosas, que acho que a maior parte de vocês conhecem aí a história, Facebook, Yahoo, Google, que foram criados também por pessoas jovens, com baixo investimento, acesso à internet, uma série de gente compartilhando processos, conhecimentos em rede, e isso levou à criação de produtos e tecnologias que mudou a forma como todos nós nos relacionamos, e políticas corporativas, políticas públicas, o que quer que seja. Acho que todo mundo aí é impactado pela criação de jovens, essa é a cena do filme, né? Mas, enfim, retrata aí um pouco de como produtos como esses são criados nos dias de hoje, e como as garagens, os quartos, as garagens, os pequenos espaços do mundo se tornaram nos grandes laboratórios de inovação. E aí aqui eu coloco algumas características sobre o trabalho nesse mundo depois da internet. Esse é um compilado feito pelo Joi Ito, que é o diretor do MIT, que é do Media Lab do MIT, que é um espaço de inovação bastante respeitado e bastante inspirador, e que tem como proposta a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a prática. A prática, eu não diria em detrimento do planejamento, mas assim, praticar menos do que planejar, não porque o planejar não é importante, mas porque, para determinados processos, você planejar demais, você perde o timing de pôr a mão na prática, e o custo de planejar em detalhes pode ser maior do que o custo de tentar implantar uma certa iniciativa, criar um certo produto, um processo, o que quer que seja. E aí aqui tem algumas características, eu posso disponibilizar isso depois para, enfim, dar uma passada rápida e não perder aí o tempo. E aí, trazendo aqui um pouco uma visão chave de todo esse processo, que a colaboração é o software, o coworking é o hardware, que, basicamente, você partilha os processos, as pessoas trabalham em conjunto, mas a grande força motriz, a grande chave da mudança desse processo todo é o trabalho em colaboração, seja para criar um produto, seja para mudar um processo, seja para transformar uma realidade, seja para criar uma nova empresa. Mas a colaboração ela vem muito forte nesses ambientes da internet. A internet é uma ferramenta de colaboração por si só, é uma ferramenta de troca de informação e conhecimento, e isso possibilita uma série de processos, porque o entendimento de que eu sei um pouco, você sabe um pouco, você sabe um pouco, e todos nós juntos, ninguém sabe mais do que todos nós juntos, é o entendimento que regula os princípios da rede, que regulam essas criações coletivas e que faz com que uma série de processos comecem a acontecer muito rápido, porque ninguém parte mais do zero, você parte daquele onde você parou. Então, o seu estudo foi até ali, e eu parto dali, e aí o sistema como um todo começa a evoluir de uma maneira muito rápida. Essa é a lógica, por exemplo, do software livre, que tem como princípio a abertura dos processos para que todo o sistema possa se aperfeiçoar. Então, em vez de eu começar o meu código do zero, eu tenho que criar uma interface de transmissão ao vivo. Eu criei até aqui, e a partir dali você só cria um plugin que complementa a minha interface. Enfim, você tem um melhor sistema de transmissão ao vivo em muito menos tempo, custando muito menos para todo mundo, e todo mundo se beneficia daquilo. Então, essa lógica do software livre incorporada aos processos, ela tem sido bastante marcante nesses espaços de inovação, inovações de baixo para cima, assim, inovações que vêm da sociedade, que vêm dos quartos, das garagens, enfim, muito marcante no mundo jovem de hoje, das pessoas jovens. E ela se traduz num espaço físico também, que são espaços partilhados de trabalho, que são os chamados espaços de coworking, escritórios partilhados, que é uma realidade já bem grande no Brasil, bem concreta no Brasil. Surgiu nos Estados Unidos e, obviamente, muito atrelado à questão da mobilidade, a você poder trabalhar com um computador que pesa muito pouco, e você tem todas as suas ferramentas ali. Isso faz com que você possa se deslocar. E as pessoas têm um cenário também de trabalho em que você tem uma quantidade muito grande de freelancers, de pessoas abrindo suas próprias empresas, empresas com poucas pessoas. E aí, de repente, essas pessoas todas partilham um espaço de trabalho, que é um escritório, como se fosse uma empresa, cada um paga um pouco, como se fosse uma república de trabalho, o que quer que seja. Cada uma, se você tem de todos os tipos e formas imagináveis, mas o grande chave desses espaços de trabalho é quando você junta pessoas que trabalham com coisas diferentes, mas que têm alguma intersecção, porque você permite que esses processos se aprimorem mais rápido. Então, você consegue criar uma rede de pessoas trabalhando com coisas parecidas ou com coisas diferentes, e que, quando faz sentido, elas trocam e partilham experiências.
Aqui alguns dados de uma pesquisa de coworking recente desse ano, mostrando aí uns números pelo mundo. Nessa pesquisa mostram 44 espaços de coworking no Brasil. Esse número é infinitamente menor do que, de fato, os espaços que existem. Aqui eles estão contabilizando apenas as pessoas que levantaram a mão e disseram eu sou um espaço de coworking, não significa que todas as pessoas são. Eu conheço mais do que 40 espaços de coworking no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro tem aos montes, todas as semanas abrem vários. Alguns têm fins comerciais, e você vai entrar no site, tem lá o pacote, eu quero comprar X horas, custa tanto. Alguns são mais fechados, porque são de grupos já fechados de pessoas que se conhecem, amigo do amigo, conhecido do conhecido, empresas parecidas que passam a partilhar esses espaços. Você tem os arranjos mais variados. Tem uns que você pode alugar a sala de reunião, alguns que você aluga uma sala inteira, alguns que você aluga só um pedaço numa mesa compartilhada. Enfim, essa é uma realidade desse mercado de trabalho hoje no Brasil, e é uma coisa que tem crescido bastante no mundo inteiro e no Brasil também. E aí trago aqui um pouco de uma experiência que eu vivi muito próxima, a Casa da Cultura Digital em São Paulo, que nasceu como um espaço de coworking, com o intuito de mesclar no mesmo espaço pessoas que trabalhavam com coisas diferentes, mas todo mundo tinha ali uma vontade comum de pensar quais eram as transformações que o digital e que as novas tecnologias traziam para a sociedade como um todo. O que esses novos processos impactam no fazer político, o que esses processos impactam nos modelos de negócio, o que impacta na educação, na produção da arte, na comunicação, na engenharia. E aí juntou-se pessoas de várias dessas áreas, dessas caixinhas, e colocou ali todo mundo junto para ver o que saía. Era um espaço de coworking, no começo, cada um ali com o seu trabalho. Com o passar do tempo, as práticas comuns foram ganhando mais espaço, e você tem uma série de coisas desenvolvidas pelo todo. E o Festival Internacional Cultura Digital BR, esse que eu organizo, faço parte, que é um encontro de ações ligadas a este mundo, a essas coisas todas, é fruto dessa junção, dessa rede, dessa articulação toda formada para se pensar quais são esses impactos na sociedade a partir dos olhares das diversas áreas. Aí aqui tem alguns números. Em julho de 2009, a casa foi lançada em São Paulo. Eram 2 casas, numa vilinha na Barra Funda, 7 empresas, 25 pessoas, empresas bem pequenas, assim. Em dezembro de 2012, no final do ano passado, ela passa a não ser mais um espaço físico, ela passa a ser uma rede de pessoas ligadas a isso, que podem não estar associadas a um espaço físico, mas que trocam conhecimentos e trabalham pela internet de diversas partes. Coloquei aqui do país, mas, na verdade, tem gente na Alemanha, tem gente nos Estados Unidos, gente, enfim, diversas partes do mundo que são linkadas a essa rede. E você tem, hoje, 5 casas, que são 3 em São Paulo, 1 em Porto Alegre e 1 em Belém, que nasceram inspiradas nesse modelo. Pessoas que estavam ali mudou de cidade, e aí criou um outro espaço parecido, e aí outras pessoas foram agregadas, e essa rede ela se multiplica e cresce numa velocidade absurda. Assim, eu não sei nem dizer hoje exatamente quantas pessoas estão vinculadas a essa rede, mas é um espaço muito potente de ação, porque você consegue criar coletivamente e trocar experiências com pessoas que não são exatamente iguais a você. Você tem um universo dos softwares, da comunicação, da arte, da política, todos eles mesclados e trabalhando em conjunto. Isso produz coisas como, por exemplo, para ilustrar, trago aqui 4 pessoas da casa, que são aleatórias, mas para mostrar um pouco essa intersecção. O Rodrigo é um engenheiro da computação, a Daniela é uma comunicadora especialista em transparência pública, a Bianca é especialista em educação, e o Bruno é um fotógrafo, videomaker, artista, digamos assim. Essas pessoas todas juntas produzem resultados como, por exemplo, a oficina de visualização de dados em massinha, que basicamente você pode fazer isso em eventos, em escolas, enfim, uma série de... Você pode aplicar isso em muitos lugares. Você cria massinha de modelar de forma caseira, com farinha, açúcar, água, enfim, com os materiais que todo mundo tem, corante. E aí, a partir disso, nesse caso específico, a ideia é trabalhar com apropriação de dados públicos.
Então, você pode pegar questões de desigualdade, você pode pegar diversos dados em que você tem números e, às vezes, as pessoas têm dificuldade em entender o que é aquela escala. Nesse caso em específico, eles fizeram isso para um concurso da NASA de aplicativos que era sobre planetas solares. Então, é a distância da Lua, o tamanho e a distância da Lua e da Terra, enfim. E aí você faz uma bolinha bem pequena, você mantém as proporções, trabalha com isso e consegue visualizar em objetos concretos o que aquilo significa, o que aquilo desigualdade significa, o que aquela desigualdade significa para além dos números quando você põe. E aí você vê que a concentração de renda significaria um quadrado do tamanho perto desse outro aqui, e você começa a trazer para uma forma muito palpável o que são esses problemas da nossa realidade, e isso mobiliza ações, mobiliza... enfim, as pessoas começam a entender e podem se mobilizar a partir daquilo. E aí você não só faz a massinha, como você relata todo esse processo das massinhas com fotografia. E aí o produto final dessa oficina é um vídeo em stop motion, que é quando você, faz o vídeo como se fosse aqueles quadrinhos antigos, e é uma linguagem super moderna, que todo mundo gosta, põe uma trilha de fundo, e aí a conclusão daquilo é um vídeo, uma peça que você consegue divulgar pela internet, você consegue mobilizar ainda um outro público que tem acesso só àquela peça final, e que vem como construção enfim, das pessoas que participaram daquele processo, que é um processo, na verdade, de empoderamento cívico, cidadão, o que quer que seja. Isso é só um exemplo, dá para pensar em coisas com impressão 3D, dá para pensar em uma série de produtos e processos que você cria a partir da intersecção dos saberes, assim, da multidisciplinaridade. Então, nesse novo cenário, você não tem mais a engenharia numa caixinha fechada, a arquitetura em outra, a comunicação em outra, a política em outra, a economia em outra. Tudo isso faz parte de um mesmo ecossistema, e quanto mais você cria espaços e formas de integrar, mais você produz inovação e resultados absurdos. Assim. Aí, só para concluir, a inovação que vem de baixo para cima, em redes abertas de produção de conhecimento, criado a partir das tecnologias contemporâneas e pela interação entre essas pessoas interessadas em dedicar seu tempo aos problemas do mundo, são a chave, aí, na minha visão, para uma série de evoluções aí que a gente possa ter rumo a uma sociedade mais justa, igualitária, e, enfim, a um mundo que faça um pouco mais sentido, seja mais humano. E aí é isso, assim, eu quis só ilustrar um pouco esse cenário desses pequenos quartos, salas e garagens pelo mundo que se tornaram os grandes espaços de inovação e que nem sempre aí tem a atenção e o espaço que merecem. E isso está acontecendo no Brasil de uma maneira muito forte, muito profunda, assim. Muito interessante. As duas primeiras falas, quer dizer, numa primeira a gente tem um olhar um pouco macro, no sentido das políticas, né? E a Gabriela trazendo essa referência um pouco do movimento de baixo, né? da inovação vindo pelos coletivos de pessoas. E no exemplo que o ministro trouxe de alguns lugares, né? Quando há o cruzamento entre as políticas públicas, investimento, né? de governos, e o encadeamento disso com as inovações vindas de baixo, a gente tem ilhas de excelência, né? Isso é bastante interessante. Eu queria aproveitar para anunciar aqui a presença do secretário de Trabalho e Desenvolvimento de São Paulo, Liseu Gabriel, tá? Agradecer a presença dele. E agora, com vocês, a palavra do Juliano Seabra, da Endeavor. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu vou tentar fazer um diálogo entre as duas primeiras apresentações. Acho que a responsabilidade é um pouco mais complexa, mas vamos lá. Provavelmente 10 anos atrás essa conversa não estaria acontecendo. A gente não estaria falando num evento sobre mundo do trabalho, sobre empreendedorismo, por muitas razões. A primeira delas é porque a Endeavor é uma organização, só um breve parênteses, a Endeavor é uma organização internacional, sem fins lucrativos, está no Brasil há 13 anos. E quando a gente começou a operar no Brasil, a gente dizia que a gente queria estimular o empreendedorismo no Brasil. O nosso advogado, que é voluntário nosso, de uma das principais bancas de advocacia de São Paulo, falou: eu não posso registrar vocês como uma organização que promove o empreendedorismo, porque eu procuro no dicionário a palavra e a palavra não existe. Eu não posso registrar vocês como alguma coisa que não existe no dicionário.
Mas, brincadeiras à parte, 10 anos atrás, falar sobre empreendedorismo era falar sobre um mundo muito diferente do que a gente vê, do que a gente vê hoje. É falar sobre um mundo em que a gente não tinha pessoas empreendendo com frequência. Empreender não estava no sonho da imensa maioria das pessoas. A gente ainda vivia um lento processo de transição entre o mundo do trabalho na grande empresa, o mundo do trabalho público e esse mundo diferente de trabalhar com empreendedorismo, que muito se confundia na época, do ponto de vista de valores. Havia uma leve tendência a se retratar o empresário como alguém necessariamente mesquinho, que ganha dinheiro às custas dos outros, e que está sempre tirando vantagem. Eu acho que o melhor jeito de mostrar que essa era a realidade é a gente fazer uma breve lembrança de como eram as novelas e como eram os empreendedores, os empresários 10, 15 anos atrás. Normalmente, o empresário da época ele era o grande vilão da novela, ele tinha um amante, ele roubava a empresa, sacaneava o sócio, e normalmente morria no final. E se a gente olhar a novela como um espelho da transformação que tem acontecido na sociedade, você pega as 2, 3 últimas novelas, você já tem um valor muito diferente de empreendedores e de empreendedores que estão vindo a partir de sonhos que eles realizaram e problemas que eles resolveram nas próprias vidas. Bom, breve parênteses para dizer que hoje a gente vive um momento muito especial do empreendedorismo no Brasil. A gente tem mais ou menos uns 5 milhões de empresas registradas no país. Se a gente avaliar sob qualquer indicador de pesquisas internacionais que comparam, o Brasil está sempre entre os países mais empreendedores do mundo. A disposição para empreender no Brasil ela só é menor hoje do que na Turquia. Se fala de empreendedor, a cobertura sobre empreendedorismo no Brasil é impressionante. As pequenas e microempresas no Brasil respondem por 60%, mais ou menos, das vagas de mercado de trabalho no Brasil. Isso é um dado histórico, sempre foi, aparentemente ainda estamos num processo que vai continuar sendo. O presidente do Sebrae, o Luiz Barreto, gosta de dizer que esses 60% funcionam como um estoque regulador, ainda bem que tem 5 milhões de empresas, porque a gente consegue garantir um piso aí de emprego para as pessoas. Só que quando a gente começa a olhar, e a gente começou a olhar um pouquinho mais de perto junto com o IBGE, um pouco mais de informação sobre o que era o empreendedorismo no Brasil, a gente tentou começar a distinguir 2 coisas que são importantes, e uma delas que tem muito a ver com essa mesa. O que o empreendedor inovador, aquele cara que desenvolve uma empresa, que tem uma capacidade de transformar uma empresa numa empresa de alto crescimento, de alto impacto, tem de diferente, qual que é o impacto que esse empreendedor gera no país? A gente analisou junto com o IBGE, e daquele universo de 4,5, 5 milhões de empresas, a gente começou a cortar os números. Então, são mais ou menos 2 milhões e 100 mil empresas das 5 milhões que geram pelo menos um emprego, ou seja, você tem muita empresa que está inativa, muita empresa que é empresa só do sócio, para trocar nota, freelancer e tudo mais. Dessas 2 milhões e 100 mil empresas, você tem mais ou menos umas 450 mil, um pouco mais, um pouco menos, de empresas que geram mais de 10 empregados, geram mais de 10 empregos. E dessas 400 e tantas mil, só 33 mil empresas crescem mais de 20% ao ano durante pelo menos 3 anos seguidos, do ponto de vista de geração de emprego. Isso dá 1,7% das empresas empregadoras, 0,7% do total de empresas no Brasil. E vocês devem estar se perguntando, e daí? E daí que essas 33 mil empresas criam, no período que o IBGE mede, nos 3 anos que o IBGE mede, 57% das novas vagas de trabalho na economia brasileira. Então, se o governo pode se
orgulhar de que o país criou, no período entre 2008 a 2010, cerca de 5 milhões e pouco de empregos, essas 33 mil empresas criaram sozinhas 2,7 milhões. E é uma massa, não tem muita cara nessas 33 mil empresas. São empresas de diferentes setores, de diferentes tamanhos. 75% delas são empresas de porte pequeno e médio, só 25% são grandes. Elas estão no país inteiro, não tem uma distribuição normal, até tem uma distribuição muito parecida com a distribuição da demografia das empresas no Brasil, mas elas são muito importantes para um universo novo. Quando a gente fala de empreendedorismo e de política pública, a gente comentou bastante, o ministro comentou bastante sobre política pública, tem esse bicho na sala, que é a empresa de alto crescimento, que ela não está necessariamente pendurada em um lobby de alguma associação ou de alguma entidade de classe, e que normalmente é um empreendedor que está ali com a barriga no balcão, tentando fazer o negócio decolar, empregando mais gente, e esse cara precisa ser mais conhecido, as demandas deles precisam ser melhor mapeadas, não só para que a gente consiga garantir que esse empreendedor continue o seu processo de crescimento, mas que a gente consiga ter mais empresas que gerem esse mesmo tipo de impacto. Esse é o lado bacana do empreendedorismo, que, somado a um outro dado, que é essa emergência de todo esse universo de pessoas querendo empreender. Então, hoje, as pesquisas que a gente faz hoje mostram que os jovens em idade universitária, hoje, metade deles considera empreendedorismo como uma opção concreta de carreira. Tem algumas empresas importantes da área de RH que mapeiam o universo do empreendedorismo e o universo do jovem, que já mostraram que o negócio próprio, que ter um negócio próprio, que antes era um sonho distante da maioria dos jovens universitários, hoje ele já está entre as 4 ou 5 principais empresas do sonho, perde para a Petrobras, perde para a Ambev, para a Natura, mas já ganha de muitas outras empresas. Então, você tem um universo muito fértil, indiferente de classe social. Você vai numa comunidade, você vai na universidade, você vê esse espírito empreendedor fervilhando. E essa é a hora que a gente tem que parar para chamar a atenção dos problemas e dos obstáculos que a gente vai ter pela frente quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil. O lado bonito eu já contei. O lado não tão bonito e que precisa ser melhorado, ele está relacionado, na minha visão, com 3 ou 4 grandes pontos. O primeiro deles tem relação direta com a ambição, não no sentido negativo, o sonho grande do empreendedor brasileiro. Quando você pesquisa, quando você analisa as pesquisas internacionais sobre empreendedorismo, o empreendedor brasileiro, comparativamente com os empreendedores dos outros países, embora tenha muito empreendedor no Brasil, o empreendedor brasileiro não se vê criando uma empresa com mais do que 5 funcionários. Então, isso limita, de alguma maneira, o potencial do empreendedor de gerar impacto, e, mais do que isso, gera no empreendedor a necessidade, na cabeça dele, de criar sempre uma empresa muito frágil, muito pequenininha, que vai estar sempre à mercê ou do que acontece no mundo da macroeconomia ou do que acontece se algum concorrente melhor do que ele entra no mercado. Então, a gente ainda precisa evoluir muito. E esse problema ele é muito relacionado com um segundo problema, que é a baixíssima inovação dos empreendedores brasileiros. Essa mesma pesquisa, chamada Global Entrepreneurship Monitor, GEM, é uma pesquisa que o Sebrae patrocina no Brasil. O GEM mostra que os empreendedores brasileiros, no sentido de criar produtos novos ou atuar em mercados ainda a serem desbravados, ele só ganha dos empreendedores de Bangladesh e de Trinidad e Tobago. Então, o empreendedor brasileiro, o recado é, o empreendedor brasileiro adora um mercado que esteja todo mundo concorrendo, de preferência fazendo mais ou menos a mesma coisa, que é a receita ideal para não dar certo,
ou para ter muitas dificuldades de gestão. E esse segundo problema é filho de um terceiro problema, que é a baixíssima capacitação que a gente tem. Aí, o ministro já mencionou muito a questão da educação, mas a baixíssima capacitação para empreender que o brasileiro ainda tem. O Brasil tem os piores índices da América do Sul em capacitação para empreender, perde para a Bolívia, perde para a Argentina, perde para o Chile, perde para a Colômbia, que é fazer um curso. Embora a gente tenha uma organização importante como o Sebrae, embora a gente esteja começando a ver formas diferentes de se capacitar para empreender acontecendo no Brasil, isso ainda é uma novidade para a maioria dos brasileiros, e a gente vive hoje um momento de transição. A imensa maioria das pessoas que está empreendendo hoje, está começando um negócio hoje no Brasil, é empreendedor de primeira viagem. Não teve o histórico anterior de fracasso, de aprender com os erros. Então, se a gente não consegue, pelo menos, antecipar parte dos problemas que esse empreendedor vai ter, seja num curso, seja numa vivência, seja promovendo conteúdo para esse empreendedor, a chance que a gente tem de criar uma geração de empreendedores que vão fracassar porque não estão preparados para a função e porque entraram na onda é relativamente grande e é preocupante no cenário que a gente está. Então, e para completar esse cenário, a gente tem um outro, a gente estava conversando com a Gabriela antes da gente começar, que é a síndrome de um ambiente de apoio ao empreendedorismo que é completamente desarticulado, que tem ações em diferentes lugares e que muito pouco se conversam. Quando a gente analisa os empreendedores brasileiros, as organizações que trabalham com empreendedorismo, se a gente analisa o governo, a gente estava conversando, você tem programa de incentivo ao empreendedorismo no Ministério da Cultura, no Ministério do Desenvolvimento, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Dentro de cada um de alguns desses ministérios tem até mais do que um programa, não necessariamente na mesma secretaria, disputando verbas e atenção e com mecanismos baixíssimos de coordenação, seja dentro do governo, seja entre organizações. Então, esse é um enorme problema a ser resolvido no Brasil, porque você tem um desperdício de recurso que poderia ser investido em melhorar a capacitação dos empreendedores, em melhorar o ambiente de suporte ao empreendedor, que é bastante relevante. Por fim, tem uma coisa que é super importante, que a gente ainda não promove como deveria no Brasil, que é a cultura do exemplo. A Endeavor trabalha muito com o objetivo de promover exemplos de empreendedores que conseguem romper essas barreiras para que a gente possa transmitir a mensagem para quem está começando, não só de que é possível empreender, mas que vai ser difícil, mas, olha, tem gente que já conseguiu e percorreu caminhos nessa direção. Então, em 1 minuto, uma história rápida de uma empreendedora que a gente apoia, que é daqui do Rio, história bastante conhecida já, que é a Zica e a Leila, do Beleza Natural, mas que acho que refletem muito um outro lado do empreendedorismo, que às vezes ele é um pouco desconhecido da maioria. A Zica é uma ex-moradora de uma comunidade, de uma favela na Tijuca, que na década de 80 tinha um enorme problema de autoestima por conta do cabelo dela, que era muito armado. Ela não se sentia bem, ela não conseguia arrumar emprego, ela era faxineira. E ela passou 10 anos no barraco que ela morava, misturando pozinho, literalmente, ela brinca, os pozinhos que eu misturava, para tentar encontrar uma fórmula que deixasse o cabelo dela um pouquinho melhor. Testou de tudo, conseguiu, depois de 10 anos e alguns cabelos caídos dela e dos irmãos, conseguiu chegar numa fórmula de um creme para o cabelo, que relaxava o cabelo. E resolveu o problema dela. E, a partir daí, ela começou a perceber que esse não era um problema só dela, era um problema de muita gente na comunidade que ela morava, o que a dirigiu para a ideia de montar um salão de beleza, porque era o que ela tinha de conhecimento. Ela não ia montar uma fábrica para vender o creme, porque ela não saberia fazer isso. E ela montou um salão de beleza, e aí eu acho que tem a grande diferença, e eu acho que a grande mensagem para falar de empreendedorismo no Brasil.
a Zica poderia ter tranquilamente, ela, a Leila, que é a sócia, o irmão dela, o marido, poderiam tranquilamente ter parado naquele salão. Podiam tranquilamente ter parado num salão de beleza, numa favela no Rio de Janeiro, na frente de uma favela no Rio de Janeiro, que gera uma boa demanda de pessoas no final de semana, e que resolvia, do ponto de vista de renda, a vida dela. Mas ela ficou tão feliz com o problema que ela estava resolvendo e com o problema que ela resolvia na vida das outras pessoas, que ela não parou por aí e, bagunçado, obviamente, abre um salão em Jacarepaguá, abre outro não sei onde, vem uma pessoa do Espírito Santo, pede para abrir em Vitória, abre em Vitória, e aí entra a cunhada trabalhava como caixa no McDonald's, falou, parece que esses caras do McDonald's entendem um pouco de processo, vamos colocar processo aqui no salão de beleza para atender mais gente. Resumo da ópera, são 12 salões de beleza depois de 20 anos, esses 12 salões atendem 100 mil pessoas por mês, elas empregam mais de 2.000 pessoas, e, para mim, são a melhor prova de que que ainda tem muito para se fazer no empreendedorismo no Brasil e que tem, sim, uma relação direta entre empreendedorismo, trabalho, não só porque o empreendedorismo pode ser uma excelente forma de você encontrar o seu próprio trabalho e ser feliz com o que você faz, mas especialmente porque você pode, junto com realizar o seu sonho, levar muita gente com você. E eu acredito muito nesse modelo, e é um modelo que ainda precisa ser muito explorado e muito desenvolvido no Brasil. Obrigado. Bom, essa é uma das mesas que mais chegaram perguntas, né? Muitas perguntas para o ministro. Eu vou fazer, acho que, uma rodada de 2 perguntas para cada debatedor. Tem muito mais que isso aqui, mas a gente vai começar com essas 2. Para o ministro, a primeira pergunta, e aqui é por ordem de chegada das perguntas, tá? O senhor sente que o governo trabalha para que hoje exista um esforço nacional usando a inovação? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta: qual a aceleração possível do nosso ensino para se igualar ou alcançar o ensino dos chamados tigres asiáticos? Acho que a pergunta é um pouco como é que a gente alcança, né, os tigres asiáticos. Para a Gabriela, 2 questões também. A despeito dessas inúmeras transformações que você trouxe, como você avalia a decisão da CEO da Yahoo na contramão do trabalho de sistema de home office, né? Ela teve uma decisão, só explicando que o Yahoo tinha muito uma modalidade de trabalho no sistema de trabalhar em casa, enfim. E aí a atual presidente do Yahoo baixou uma determinação que agora todo mundo tem que ir para o espaço de trabalho, né, no edifício da empresa. E a outra pergunta para a Gabriela: a inventividade e o empreendedorismo digital são iniciativas exclusivas de motivação individuais? Ou é possível o estímulo através de cursos de qualificação e campanhas sociais? Para o Juliano, você tem algum índice, acho que você até tocou um pouco nisso, índice percentual da relação entre novos empreendedores e novas vagas de emprego no Brasil? E uma outra é: qual o seu olhar sobre a exclusão escolar e como inserir o empreendedorismo como matéria no ensino médio? Como é que você vê essa questão? Indo direto aos 2 pontos. Primeiro, a questão da inovação. O Brasil tem uma entidade, FINEP,
que existe exclusivamente para financiar a inovação, e há 15 dias atrás foi aprovado um programa especial de inovação. Mas o Brasil inova pouco, porque ainda não está disseminada aquela ideia da hélice tríplice. Eu já disse, as universidades federais não dão pelota para inovação. Todo mundo quer ficar famoso escrevendo artigo para revistas no exterior. O sistema de financiamento das universidades federais está errado. Devia ser como a Universidade de São Paulo, que inova. As universidades americanas inovam sozinhas ou em conjunto com empresas. Por quê? Na USP, o governo do Estado estabeleceu um limite no orçamento. Olha, você tem tanto por ano. Quanto ao mais, você se vira. Então, a USP começou a criar fundações. Por exemplo, na área da faculdade de Economia e Administração, existe uma fundação que faz contratos com as empresas para realizar estudos e assim por diante. É isso que as nossas universidades federais deviam fazer. Eu tive um projeto com o meu cardiologista. Eu entrei no projeto porque, se eu não entrasse, ele ia me deixar morrer. Para criar um Instituto do Coração no Rio de Janeiro. Nós fizemos o projeto, levamos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Primeiro, o reitor foi contra. Depois de ter sido aprovado pela congregação. Morreu o reitor, não vou dizer graças a Deus. E nem que foi do coração, né? Veio outro reitor, que era a favor, mas o diretor da Faculdade de Medicina não se mexeu, até hoje. Isso foi há 10 anos atrás. Então, o segundo ponto, questão de ensino e tigres asiáticos. Olha, quando a Coreia começou a fazer o esforço de desenvolvimento, as escolas funcionavam em barracos. Aqui no Brasil, nós quisemos fazer CIEPs, que é um negócio caríssimo. O ensino era bom nos CIEPs? Ninguém sabe. Muito provavelmente não, mas o prédio era ótimo. O problema são certas coisas que nós temos que dizer à sociedade brasileira. Se você perguntar aos pais, a escola do seu filho é boa, eles vão dizer, sim, não é. Não reconhece. É o primeiro passo para melhorar a escola, é os pais se convencerem de que a escola é ruim. Os professores sabem dar aula? Não. Por quê? Porque as faculdades de pedagogia, ou como quer que se chame, não ensinam a dar aula.
Isso não é com elas. E eu então digo, o ginásio em que eu estudei, em Parnaíba, Piauí, nos anos 40, vocês não tinham nascido, era melhor do que a maioria das escolas de nível fundamental e médio do Rio de Janeiro. Então, você tem coisas desse tipo que têm que ser ditas para que realmente comece a educação a mudar. A educação massificou no Brasil e, ao massificar, perdeu a qualidade. É isso que tem que mudar. Os currículos são enormes. Os alunos não têm condições de assimilar tudo aquilo. Deviam ser currículos mais compactos. E assim vai. Ou seja, há certas verdades que nós temos que dizer à sociedade brasileira para acontecer aquilo que eu propus. Transformar a educação para que a educação transforme o Brasil. Se nós não tivermos educação de qualidade, moderna, universalizada, nós nunca seremos país desenvolvido. Obrigado. Bom, respondendo as duas perguntas, a primeira sobre a decisão da CEO do Yahoo, recapitulando um pouco a história, ela recente, depois de uma série de políticas da empresa abertas, favoráveis a trabalhos remotos, você pode ficar de casa, o que quer que seja, ela mesma se beneficiou muito dessa política na empresa enquanto funcionária, determinou que as pessoas tinham que estar presentes no escritório em determinado horário, retrocedendo aí um pouco as políticas da empresa, e isso causou toda uma polêmica. Na minha visão, isso só mostra mais um ponto aí do como o Yahoo é uma empresa que podia ser e não é assim. Eu, particularmente, não vi o menor sentido, mas não estou dentro do processo de gestão da empresa para entender o porquê, nem de que forma. Mas do que eu acompanho, do que eu sei desse ambiente em que eu transito, é que o Yahoo já não é há bastante tempo o espaço de desejo das pessoas altamente criativas, inventivas e os grandes desenvolvedores de São Francisco, que é o ambiente ali, o celeiro, o Vale do Silício. O Yahoo já não é há bastante tempo o espaço de desejo das pessoas por uma série de coisas, e políticas como essa só reforçam e afastam um potencial de inovação, porque afastam pessoas que funcionam numa lógica que não condiz muito com essa metodologia. É muito difícil você ser um desenvolvedor de código e funcionar com um horário restrito pela natureza do seu trabalho mesmo. Você trabalha de uma forma que não se aplica muito a isso. Não à toa, as grandes inovações e as grandes startups, aí acho que o Juliano deve saber isso até mais que eu, funcionam com fusos horários e de formas absolutamente caóticas para quem está do outro lado aí do mundo, porque é uma outra forma de trabalho mesmo, de relação. Então, na minha posição, eu achei uma decisão que só corrobora aí com como o Yahoo tem tido uma dificuldade de se manter aí nos processos e de inovar e de seguir uma capacidade um pouco mais inovadora que marcou o início da empresa, né? Quando ela foi lançada, ela veio no timing certo, da forma certa, da maneira mais bacana possível, e, ao longo do caminho, são várias ações como essas que fazem com que elas não tenham aí os produtos mais de ponta no mercado e nem os profissionais mais cobiçados aí. E, com relação à segunda pergunta, eu acho, sim, que os processos digitais eles podem ser, sim, estimulados, e aí eu concordo com o ministro em relação à necessidade de se pensar a educação e a necessidade de se inserir, como disse o Juliano,
visões de gestão, de empreendedorismo, de inovação e do que quer que seja, não sei se eu digo as escolas formais tradicionais, mas nos processos das pessoas ao longo de sua formação, que acontece pela vida toda. Assim. Eu acho que, a partir do momento que você consegue entender as possibilidades e sabe o que são as ferramentas que existem hoje, que elas são muito mais simples, você não precisa ser um desenvolvedor de código e nem alguém que tem habilidade para mexer com a internet para desenvolver essas coisas, você pode estar do lado de pessoas que pensam isso e você dá ideias, e você, enfim... Essas trocas elas podem acontecer. Então, quanto mais você entende do potencial e do que é que acontece, de que forma acontece e o que são essas ferramentas que estão à disposição hoje, mais você tem condições de estimular esse mercado e de estimular o empreendedorismo que parte disso. Então, eu sou super favorável à introdução disso em todas as formas de ensino e educação possível. Mas o que acontece na prática é que, muitas vezes, isso é colocado de uma forma que acaba mais afastando do que aproximando, porque não adianta você colocar aulas fechadas e quadradas e do tipo, vou te ensinar o que é a internet, passo 1, a internet é um protocolo. Isso acaba fazendo com que as pessoas achem aquilo tudo muito difícil, muito distante, muito longe. Se você senta e fala, bom, sei lá, vamos ter aula de busca no Google, como é que faz para você achar a receita do bolo que você quer e o que quer que seja. Então, eu acho que falta um pouco também de metodologia das iniciativas que se propõem a incluir esse tipo de ação, porque depende tudo da forma como você trabalha. Eu acredito muito nas pessoas como seres produtores de conhecimento, e aí, a partir do momento que você traz o que as pessoas pensam e também aporta conhecimentos de outros mundos, essa coisa flui de uma maneira mais natural e orgânica e potente. Assim. Mas acho que a educação é um bom caminho e uma boa área para se pensar o como incluir isso de uma maneira mais forte na sociedade. Bom, indo para as minhas, acho que tem falando de estatística primeiro, não tem tanta estatística assim sobre empreendedorismo no Brasil a ponto da gente saber quantos empregos estão sendo gerados pelas empresas novas. Mas tem duas coisas que eu acho que são importantes serem ditas. Primeiro é que, dentro desse universo de 30 e poucas mil empresas, que a gente chama de alto crescimento, tem uma parcela delas que são as 10, 12 mil empresas, que são as chamadas empresas gazelas, que são empresas jovens, são empresas que têm até 5 anos de idade e que crescem aceleradamente e que geram um impacto importante. Agora, não vou chutar um número, mas se alguém quiser ter uma informação precisa sobre isso, o site do IBGE, procurar o relatório Estatísticas de Empreendedorismo, tem essa informação, mas é uma parcela menor de impacto, obviamente. E tem uma segunda coisa que é importante, que é a gente entender que é da natureza do fenômeno do empreendedorismo empresas nascerem e quebrarem, nascerem e quebrarem, nascerem e quebrarem. Então, ninguém vai construir uma empresa... Quem construir uma empresa achando que nunca vai quebrar vai ter um problema, porque em algum momento ele vai quebrar ou ele pode quebrar. Hoje a taxa de fracasso no Brasil está em torno de 60%, 65% em 3 anos. É alta, mas nos Estados Unidos é 40%. Então, pode diminuir? Pode, mas não dá para diminuir muito, porque tem muito de falha humana nesse processo, tem muito de entrar concorrentes melhores, tem muito de mudar a tecnologia e o empreendedor não está pronto. Então, acho que tem um componente de entender que destruição e criação de valor aí nesse ambiente de criação de empresas é absolutamente normal e dialoga com parte da resposta que eu vou dar para a segunda pergunta sobre educação. Eu acho importante, sim, falar sobre empreendedorismo no ensino médio. Eu não sei se o importante no ensino médio é ensinar alguém a ser empresário ou a ser empreendedor. Eu acho que você tem características que você pode desenvolver no ensino fundamental, no ensino médio, que estão muito relacionadas à cultura do empreendedorismo. E se o ensino médio puder ajudar nesse sentido de trazer o empreendedorismo concretamente como uma opção de carreira de um lado, e do outro lado, resolver um problema que o ministro já apontou nessa nossa conversa, é um problema de falta de competência básica. O empreendedor brasileiro não sabe fazer conta.
Fazer conta não precisa de curso de empreendedorismo para fazer, precisa de curso de matemática. Não sabe escrever um plano, precisa de curso de português. Não tem nada a ver com o curso de empreendedorismo. Então, eu acho que o ensino médio ele pode contribuir muito se ele conseguir dar os skills básicos que qualquer pessoa precisa para ser um bom profissional no futuro. Para começar, a boa matemática, o bom português e uma boa visão de mundo, acho que seria um bom começo de partida. A segunda parte sobre educação é que eu acho que tem um espaço enorme para ser explorado quando a gente fala de ensino superior e ensino técnico. Por quê? Porque é onde a pessoa está mais próxima da carreira, formalmente falando. Então, ela já aprendeu, ela já escolheu rumos um pouco mais claros, aparentemente um pouco mais claros, para a carreira dela. Então, ela já tem um conhecimento acumulado do ponto de vista técnico que ela vai explorar, ou que ela deveria explorar melhor se ela fosse montar um negócio. Aí eu acho que encaixa melhor um curso ou mecanismos de capacitação que consigam ajudar pessoas que estão nessa fase. Eu posso ir para o concurso público, eu posso ir para a multinacional, eu posso ir para a Vale, ou eu posso empreender. E para esse cara que pode empreender, ele normalmente ele tem pouco diálogo dentro da universidade, e muito menos ainda dentro da escola técnica. Obrigado. Tem muitas perguntas aqui. Pelo avançado do horário, a gente não vai conseguir fazer. Então, eu proponho que a gente faça as considerações finais, né, sobre essa discussão. Eu proponho que o Juliano comece, até pela questão da tua limitação também, né, de horário, tá? E encerra aqui com o ministro. Tá ótimo. Não, vou ser super breve, eu acho que eu falei, dei boa parte do recado, mas eu acho que o importante é a gente entender que a gente está vivendo um momento muito bom no Brasil para falar de empreendedorismo, que empreendedorismo tem a ver com qualquer um de nós, seja porque você vai ser um empreendedor, seja porque você vai ser a vítima de um empreendedor no sentido de ser a pessoa que vai gerar o seu emprego ou vai prestar ou entregar um produto ou um serviço diferente para você, melhor do que o que tem no mercado. Então, a gente vive um momento muito bom que tem que ser relativizado sob o olhar de que estar num momento muito bom de empreendedorismo não significa que a gente resolveu todos os problemas e que a batalha está ganha. Pelo contrário, a gente tem visto com bastante frequência a quantidade de empreendedores que estão empreendendo absolutamente na moda e sem nada dentro. Oco, não tem nenhuma relação com o negócio que pretende colocar, não tem nenhum conhecimento minimamente mapeado. Isso é muito ruim para o empreendedor, isso é muito ruim para o ambiente inteiro, porque é muito difícil para quem trabalha com apoio a empreendedores peneirar o cara que está levando esse negócio a sério do cara que está entrando na onda. E eu acho que, embora eu acho que isso seja natural, é importante a gente ter essa consciência de, ao promover empreendedorismo no Brasil, ter muita consciência de falar dos problemas e dos desafios que as pessoas têm quando empreendem. Porque não é um mundo cor-de-rosa, as pessoas vão ter que trabalhar demais, vão ter que sacrificar um monte de coisas, correm um risco importante. E, embora eu esteja falando isso tudo não para desincentivar ninguém, é importante que a gente tenha empreendendo aqueles que acreditem nesses valores. Aqueles que acreditem que os valores do trabalho, os valores da dedicação, os valores de encontrar uma causa que a pessoa esteja emocionalmente ligada, que resolva um problema da vida das pessoas, é muito mais importante do que simplesmente vou abrir a minha startup ou vou abrir a minha próxima empresa porque o momento está bom. Quanto mais empreendedores bem qualificados e quanto mais empreendedores efetivamente com vontade de fazer um negócio acontecer porque querem resolver um problema da sociedade e se sentem bem fazendo isso,
melhor vai ser para o país. Obrigado. Bom, para finalizar, enfim, queria, na verdade, mais fazer uma proposta do que falar mais sobre todo o cenário. Eu acho que, enquanto a gente não conseguir colocar todas essas caixinhas, todos esses setores e todas essas áreas para conversar, cada um sempre vai estar andando um pouco no próprio ciclo, assim, com dificuldade de entender os outros lados, assim. Eu sinto que, às vezes, tecnologia, inovação e empreendedorismo parece uma coisa super integrada e tudo isso é parte de um mesmo cenário, mas na hora que você coloca uma segunda camada de olhar, você percebe que dentro da tecnologia você tem vários espaços fechados e os seus guetos, a inovação é a mesma coisa, o empreendedorismo, e que, na minha visão, existe muito pouco diálogo, tanto entre o setor público, privado, a sociedade civil, o terceiro setor, quanto tudo o que fica no meio e que está num grande limbo, porque existem coisas no limbo entre todas essas áreas que a gente pensa que são super instituídas e claras. Tem uma série de ações, pessoas e projetos que circulam e que estão, né, meio lá, meio cá, cada hora numa parte, tanto quanto dentro da tecnologia, da inovação, do que é que se entenda para o empreendedorismo. Os termos são novos, uma série de coisas que surgem, a economia criativa, a inovação, esses termos todos são amplos, difíceis, cada um tem uma definição, nada disso é fechado e ninguém sabe muito, tem ali uma sensação de um super potencial e o Brasil vai crescer porque nós somos incríveis e tem um monte de gente ligado nisso e estamos produzindo coisas muito, muito relevantes, o mundo inteiro está de olho nisso e a gente aqui um pouco com a sensação de que, mas espera aí, o que está acontecendo? E eu tenho aí uma proposta, uma visão de que colocar as partes todas para conversar e tentar criar aí acúmulos, discussões, e aí é muito bem-vindo espaços como esses, e pensar tanto de uma forma mais macro como micro, de quem está na ponta para quem está lá determinando leis, e a política macro, e dentro das empresas, e o empreendedor, enfim, juntar todas essas áreas, eu acho que é um bom caminho para, no mínimo, a gente mapear os desafios e traçar metas, planos de trabalho, propostas, para que a coisa evolua e, de fato, o Brasil possa se beneficiar desse potencial enorme que esse acúmulo de conhecimento e essa geração aí de processos e produtos tem se criado. É isso. Para finalizar, eu acho que nós, como sociedade, deveríamos dizer aos poderes públicos o que o Cepé Tiaraju disse quando quiseram invadir lá as missões em que ele morava. Esta terra tem dono, e o dono somos nós, porque os poderes públicos, executivo, legislativo, judiciário, vivem com o dinheiro que nós proporcionamos. Quem paga o salário deles somos nós. O maior problema político, o maior problema do Brasil não é econômico, não é social, não é cultural, é político. E isso tem que ser dito. Nós temos que ter uma agenda permanente de reformas. Inclusive na CLT, que está completando 70 anos. Ela foi criada na época do Getúlio, em 1933, baseada na Carta del Lavoro do Mussolini. Então, ela é complicada demais,
os ônus para dar emprego a qualquer pessoa são enormes. Nós temos que reduzir os ônus para que a economia funcione bem, e assim você pode ir em termos de reformas. Reforma política morreu. Nós deveríamos ter pelo menos 5, 6 bons partidos políticos. Não precisamos de 20, mas precisamos de alguns bons partidos políticos. Não precisamos de 40 ministérios, mas precisamos de 10 ou 12 que funcionem. Ter 40 para não funcionar e a gente pagando é aquela história que o Bertrand de Jouvenel disse. Numa sociedade de cordeiros, os poderes públicos viram lobos para engolir os cordeiros. Então, chega de ser cordeiro. É o que está num livro que saiu há uns 3 ou 4 anos na França, Indignai-vos. Indignai-vos. Com isso eu concluo. Obrigado. Em nome do Centro de Atendimento ao Trabalhador, queria agradecer mais uma vez a presença do Juliano, da Gabriela e do ministro João Paulo dos Reis Veloso. Dizer que esse debate foi muito interessante, foi o início de conversa, dessa interlocução entre esses diversos saberes, esses diversos campos de atuação. E, de alguma forma, a gente entende que, desde ontem, a gente vem discutindo mercado de trabalho, educação e qualificação profissional. Hoje, com essa discussão, a gente sempre para numa encruzilhada, que é a da educação básica, a educação pública de qualidade, o ensino técnico e tecnológico de forma abrangente para todos, né? E a gente volta sempre a essa questão. Quer dizer, e essa questão da educação, da formação, ela é a plataforma para que a gente possa fazer todas essas articulações que a gente levantou aqui, imaginando um país mais justo, mais igualitário, democrático, plural, etc. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente continua com um painel de práticas. E lembrando só que as perguntas que não foram respondidas aqui, a gente vai estar encaminhando aos palestrantes e a gente vai estar colocando no nosso site, agendasocialdotrabalho.org.br. Muito obrigado a todos.